Nunca pensei que precisaria escrever algo assim, mas preciso tirar isso do meu peito antes que me consuma por dentro. Ontem foi o casamento da minha neta Emily, um dia que eu estava esperando há meses. Cheguei ao local quase 1 hora antes, usando um vestido azul marinho que passei quase 2 semanas escolhendo. Até mandei ajustar, porque queria estar perfeita para o grande dia dela. Tenho 72 anos e, sinceramente, já não me preocupo tanto em me arrumar hoje em dia. Mas esse momento era especial. Quando cheguei, o lugar estava deslumbrante. Flores por toda parte, luzes cintilantes, tudo exatamente como Emily descrevera durante os meses de planejamento. A coordenadora me recebeu com um sorriso, verificou a lista em mãos e me levou até minha mesa. Fiquei confusa. Mesa 22? No canto mais afastado do salão? Imaginei que fosse algum erro, então gentilmente mencionei que era a avó da noiva. Ela apenas me lançou um sorriso constrangido e respondeu: "Sim, senhora, eu sei quem a senhora é." Meu olhar caiu então sobre o cartão de lugar, e o choque veio de imediato. Meu nome estava escrito completamente errado. Glória, em Tossinters, vez de graça. Não era um pequeno erro de digitação, era outro nome. Talvez tenha sido um descuido de quem organizou os cartões, pensei, tentando aliviar a dor que crescia no peito. Mas não deixava de doer. Estive presente na vida de Emily por 27 anos, desde o dia em que ela nasceu. E ali estava eu, mal reconhecida no próprio casamento dela. Senti um nó na garganta, mas respirei fundo e tentei manter a compostura. Afinal, era o dia dela, não o meu. Não queria ser motivo de desconforto. Sentei-me na mesa dos fundos, forçando-me a acreditar que poderia haver alguma explicação lógica para aquilo. Aos poucos, os outros convidados foram chegando. Colegas, de trabalho de Emily que ela mal conhecia, um vizinho do prédio dela, uma antiga amiga da faculdade que ela não via há anos. Pessoas agradáveis, não me entenda mal. Mas era óbvio que estávamos sentados na chamada mesa dos convites por obrigação. Meu olhar insistia em voltar para a frente do salão, onde os pais de Emily, meu filho e sua ex-esposa, se misturavam à família do noivo. Notei que havia cadeiras vazias, 3 delas. A cerimônia começou, e ainda assim, tentei acreditar que tudo não passava de um grande engano. Emily surgiu deslumbrante, caminhando pelo corredor. Não consegui conter as lágrimas, lembrando da menina que adormecia no meu colo enquanto eu lia histórias para ela. A mesma menina que morou comigo por 4 anos quando seus pais se separaram e nenhum deles quis lidar com uma adolescente. A garota cujo curso universitário eu paguei quando os pais disseram que não tinham condições. A jovem que me ligou, chorando quando não conseguiu pagar o aluguel, e para quem eu mandei dinheiro sem hesitar. Sempre estive ali, em cada momento, em cada queda, em cada conquista. E agora, no dia mais importante da sua vida, eu assistia a tudo do fundo da sala, ao lado de pessoas que mal sabiam seu nome. Uma dor aguda apertava meu peito enquanto eu forçava um sorriso, tentando, em vão, fingir que aquilo não me afetava profundamente. Durante a cerimônia, ainda tentei me convencer de que tudo aquilo era apenas um grande mal-entendido. Talvez Emily estivesse tão sobrecarregada com os preparativos que delegou a organização dos lugares para alguém. Talvez aquele erro grotesco no meu nome fosse apenas um descuido apressado de algum funcionário do buffet. Eu queria acreditar nisso. Mas então chegou a hora dos votos. Emily, com lágrimas nos olhos, começou a agradecer as pessoas importantes da sua vida. Falou da mãe, que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Engraçado. Considerando que foi na minha casa que ela morou quando a mãe disse que precisava de espaço para se reencontrar. Agradeceu ao meu filho, seu pai, por ser seu herói desde pequena. O mesmo homem que esquecia de buscá-la nos finais de semana em que tinha a guarda. Fez elogios ao padrasto, agradecendo por ter entrado em sua vida e mostrado o que é amor familiar de verdade. Enquanto eu estava lá, levantando às 5 da manhã para fazer seu café da manhã antes da escola.
e virando noites ajudando-a com projetos de ciências. Ela agradeceu até mesmo às amigas da faculdade, dizendo que foram sua verdadeira família, enquanto esteve longe de casa. E eu? A pessoa que pagou cada centavo daquela faculdade, que enviava pacotes de comida toda semana para seu dormitório, que dirigiu mais de 300 quilômetros para buscá-la doente no seu primeiro ano. Nenhuma palavra. Engoli seco, forçando um sorriso que me doía mais do que qualquer lágrima poderia doer. Como uma tola, ainda esperei. Esperei que, em algum momento, ela olhasse para o fundo do salão, encontrasse meus olhos e dissesse: "E claro, minha avó, meu porto seguro." Mas os agradecimentos terminaram. Os votos foram trocados, as alianças colocadas, e o meu nome nunca foi mencionado. Senti algo estranho crescendo dentro de mim, algo que não era exatamente raiva, mas algo mais pesado, mais amargo. Decepção, talvez. Ou a dolorosa confirmação de que, para Emily, eu não passava de um caixa eletrônico com pernas, boa para emergências financeiras, mas indigna de reconhecimento público. Sempre fui discreta na minha ajuda. Nunca joguei na cara dela, nem dos pais, tudo o que fiz silenciosamente ao longo dos anos. Quando meu filho perdeu o emprego e não conseguia pagar a pensão, fui eu quem depositava o dinheiro silenciosamente para garantir o sustento dela. Quando Emily precisou de um carro para o estágio, eu paguei, sem cobrar nada em troca. Sempre acreditei que amor verdadeiro não precisa de holofotes nem aplausos, que basta estar presente. Mas ali, vendo-a agradecer efusivamente a pessoas que mal se sacrificaram por ela enquanto eu era completamente esquecida, percebi, com um aperto sufocante no peito. Talvez eu tivesse sido invisível por tempo demais. Terminada a cerimônia, os convidados foram direcionados para o coquetel, enquanto a família próxima foi chamada para as fotos oficiais. De onde eu estava sentada, vi Emily abraçando os sogros, rindo com as madrinhas, posando alegremente para as câmeras. Vi meu filho e minha ex-nora lado a lado com seus novos cônjuges, encenando a imagem perfeita de uma família unida, algo que na realidade nunca foram. Quando o fotógrafo anunciou: "Agora, todos os familiares da noiva, por favor", levantei-me automaticamente, arrumei o vestido, passei a mão pelos cabelos cuidadosamente penteados no salão mais caro da cidade naquela manhã, e caminhei em direção ao grupo com o coração acelerado. Sorria, ansiosa. Por fim, teria meu momento ao lado da minha neta no dia mais importante da vida dela. Mas antes que eu pudesse me aproximar, Cláudia, uma das madrinhas, que eu conhecia desde seus 5 anos de idade e que tantas vezes sentou à minha mesa nas tardes de infância, veio ao meu encontro. Seu sorriso era tenso, hesitante. Ela colocou a mão no meu braço com delicadeza, mas com firmeza e disse: "Dona Graça, a fotógrafa pediu que neste momento fossem apenas os pais, padrastos e madrinhas. Depois a gente tira fotos com todos. Prometo." Fiquei paralisada. O que ela queria dizer com somente os mais próximos? Eu era a avó. A avó que criou aquela menina quando todos os familiares próximos estavam ocupados demais cuidando das próprias vidas. "Mas eu sou a avó dela", murmurei, tentando manter a voz baixa para não causar uma cena. Meu rosto queimava de vergonha. Cláudia desviou o olhar para o chão, claramente desconfortável. "Eu sei, Dona Graça. Mas são orientações da Emily", disse quase num sussurro. Recuei um passo como se tivesse levado um tapa. Olhei para o grupo. Vi Emily. Ela estava olhando para mim. Nossos olhos se encontraram. E por um segundo eu acreditei que ela interviria. Mas então, ela simplesmente desviou o olhar, fingindo ajeitar o véu. Ela sabia. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Voltei para minha mesa com as pernas tremendo, sentindo os olhares curiosos e constrangidos dos outros convidados que assistiram à cena. Tentei manter a dignidade enquanto me sentava, repetindo em silêncio: "Não vou chorar. Não vou dar esse gostinho a eles."
A festa mal tinha começado e eu já me sentia como uma intrusa. Uma estranha no casamento da menina que eu praticamente criei. A menina que dormia agarrada à minha mão nas noites de pesadelo. A menina que me ligava chorando depois de cada decepção amorosa. A mesma menina que, um dia, me chamou de vovó-mãe. Sentada novamente na mesa dos fundos, tentei me recompor. Peguei um guardanapo e, discretamente, enxuguei uma lágrima teimosa. Não vou arruinar minha maquiagem por isso, pensei, tentando encontrar algum humor na situação. A única defesa que ainda me restava para não desabar ali mesmo. Foi então que ouvi. Não era para eu ter ouvido, tenho certeza. Mas talvez, por estar tão atenta a tudo, tão vulnerável, meus ouvidos captaram o sussurro que deveria ter passado despercebido. Um dos irmãos do meu filho, tio da noiva, passou atrás da minha mesa conversando com a esposa. "Olha lá a mãe do Carlos, coitada", ele disse, em um tom que ele achava baixo o suficiente, mas que, no silêncio da minha solidão, soou, alto como um trovão. Nem sei por que convidaram. Ninguém mais tem contato com ela depois daquela confusão com a herança do pai. A esposa dele respondeu algo que não consegui ouvir completamente, mas captei algumas palavras cortantes. "Constrangedor e nem devia ter vindo." Fiquei imóvel, como se qualquer movimento pudesse revelar que eu tinha escutado. Como se eu permanecesse imóvel o suficiente, pudesse desaparecer. A tal confusão com a herança, dita como uma mancha sobre meu nome, foi apenas eu ter usado parte do dinheiro que meu marido deixou para investir no futuro da Emily. Mas meu filho e seus irmãos nunca aceitaram isso. Para eles, aquele dinheiro deveria ser dividido entre herdeiros, como se amor devesse ser pesado em balanças de propriedade, como se eu, a viúva, não tivesse direito de decidir o destino do que construímos juntos. Minhas pernas tremiam sob a mesa. Senti uma tontura leve, como se o mundo girasse mais rápido por alguns segundos. Era como se tudo o que eu já suspeitava tivesse finalmente sido dito em voz alta. Eu era apenas um incômodo para essa família. Uma velha que já não servia para nada, a não ser, é claro, como fonte de dinheiro nas horas convenientes. Mesa dos fundos, o erro grotesco no meu nome, a exclusão das fotos. Nada daquilo fora acidente. Era planejado. Era proposital. Por um instante, quase me levantei. Pegar minha bolsa, chamar um táxi, sumir daquele lugar onde tão claramente eu não era bem-vinda. Seria fácil. Eles provavelmente diriam aos outros convidados que a velhinha não estava se sentindo bem e continuariam sua festa perfeita, sua farsa de família unida, sem nem pestanejar. Mas algo dentro de mim, algo que nem eu sabia que ainda existia, recusava-se a dar essa satisfação a eles. Não depois de tudo que eu fiz, não depois de todas as noites sem dormir, dos sacrifícios silenciosos, das escolhas que fiz por amor. Não. Eu ficaria. E pela primeira vez em muito tempo, começava a sentir que talvez, apenas talvez, eu não devesse mais me manter em silêncio. O jantar foi servido, mas eu mal consegui comer. Meu estômago estava embrulhado demais diante de tudo que estava acontecendo. As pessoas na minha mesa conversavam animadamente, alheias ao meu tormento interno. Tentei participar um pouco, contando algumas histórias sobre Emily na infância, mas logo percebi. Ninguém ali realmente se importava. Uma das mulheres, surpresa, perguntou: "Você é a avó da Emily?" Pensei que fosse alguma parente distante do lado do noivo. Engoli seco e sorri, sem forças para explicar o quanto eu tinha sido presente na vida daquela menina. A música estava alta demais, as pessoas riam, brindavam, celebravam. E eu me sentia como um fantasma, presente, mas completamente invisível. No meio da refeição, vi Emily circulando entre as mesas, cumprimentando cada convidado com um sorriso radiante. Quando vi seu vestido branco se aproximando da nossa mesa, meu coração acelerou. Talvez, pensei, talvez ela viesse me dar atenção, agora.
Talvez tudo pudesse ser remediado com um abraço sincero, com um "obrigada por tudo, vovó", sussurrado ao meu ouvido. Talvez eu ainda tivesse algum valor para ela, mesmo que apenas em particular, longe dos olhares da família. Emily chegou à nossa mesa, risonha, cumprimentando cada pessoa. Quando finalmente chegou até mim, colocou a mão no meu ombro e disse: "Ah, que bom que você conseguiu vir", com o mesmo tom que se usa para um antigo professor ou uma vizinha distante. Não, obrigada por tudo que fez por mim, vovó. Não, que bom ter você aqui. Apenas um, que bom que conseguiu vir. Como se minha presença fosse uma surpresa casual, não uma parte essencial da história dela. Antes que eu pudesse responder, ela já havia passado para a próxima mesa, lançando seu sorriso radiante para outros convidados mais importantes. Fiquei ali, com as palavras presas na garganta e uma dor no peito que não conseguia nomear. Não era apenas tristeza, nem apenas decepção. Era algo mais profundo, algo visceral. Era a constatação final. Para minha neta, eu era apenas um detalhe, uma nota de rodapé em sua história. Alguém para ser tolerado em ocasiões especiais, mas nunca celebrado. Alguém que merecia um tapinha no ombro, mas não um lugar na mesa principal. Alguém que merecia um "que bom que você conseguiu vir", mas jamais um "obrigada por tudo". Enquanto a noite avançava, o álcool começou a circular com mais liberdade. A champanhe era servida em taças delicadas que, ironicamente, eu mesma havia ajudado a escolher semanas antes, quando Emily pediu minha opinião sobre a louça do casamento. Na época, interpretei aquilo como um sinal de que ela valorizava meus gostos, minha participação. Agora, percebia com amargura. Ela só queria garantir que o dinheiro que eu investira, porque sim, fui eu quem pagou por aquelas taças caríssimas, estava sendo bem gasto. E não só as taças. Também paguei parte da banda que tocava animadamente no canto do salão. Paguei parte dos arranjos de flores que enchiam cada mesa. Contribuí para o buffet de 5 estrelas que agora servia pratos elaborados a todos aqueles convidados sorridentes. Tomei um gole da champanhe, sentindo o líquido gelado escorrer pela garganta. Estava sozinha agora. Os outros ocupantes da minha mesa haviam se levantado para dançar ou socializar. Observei a festa ao meu redor. Meu filho dançando desajeitadamente com sua atual esposa. A mãe de Emily rindo alto com suas amigas. Os jovens se divertindo na pista. O pai do noivo envolvido em conversas animadas, provavelmente sobre negócios. Ou esportes. Todos ali pareciam pertencer àquele lugar. Todos, menos eu. Eu era apenas a velha senhora na mesa dos fundos. A avó invisível, a carteira ambulante que financiou parte daquela felicidade. Com cada gole de champanhe, com cada gargalhada que ecoava, com cada olhar que não se dirigia a mim, algo mudava dentro de mim. Não era uma decisão consciente. Era uma transformação silenciosa. Décadas de abnegação e sacrifício começavam, lentamente, a ceder espaço a algo novo. Algo que eu nem sabia que ainda existia. Uma coragem, talvez. Ou o último suspiro, de dignidade que se recusava a ser sufocado. Sempre fui uma mulher discreta. Sempre preferi engolir ofensas a causar desconforto. Sempre coloquei o bem-estar dos outros acima do meu. Sempre acreditei que o amor verdadeiro não exige reconhecimento. Que o sacrifício silencioso é mais nobre do que aquele que pede aplausos. Mas, naquela noite, sentada sozinha, com uma taça de champanhe na mão e o coração partido no peito, comecei a me perguntar: será que fui uma tola todos esses anos? Será que meu silêncio foi confundido com fraqueza? Será que minha generosidade foi vista apenas como obrigação? E então, as palavras do pastor durante a cerimônia ecoaram na minha mente. A verdade vos libertará. E eu começava a sentir. Aqui havia muitas verdades naquela festa que precisavam, urgentemente, ser libertadas. Após o jantar, chegou o momento que todos aguardavam: os discursos e brindes. O mestre de cerimônias anunciou que alguns convidados especiais fariam homenagens
aos noivos. O pai do noivo foi o primeiro. Falou sobre o orgulho de ver seu filho encontrar uma parceira tão maravilhosa. Depois, a mãe de Emily subiu ao palco, com lágrimas nos olhos, para dizer que criar sozinha uma filha tão incrível foi o maior orgulho da sua vida. Quase engasguei com minha taça de champanhe ao ouvir isso. Fui eu quem cuidou de Emily durante os anos mais difíceis da sua adolescência, enquanto a mãe dela redescobria sua juventude, viajando pela Europa com namorados diferentes. Em seguida, meu filho, o pai de Emily, fez um discurso emocionado sobre estar presente em todos os momentos importantes da vida da filha. Outro absurdo. Este foi o mesmo homem que perdeu a formatura do ensino médio de Emily porque preferiu uma pescaria com amigos. As madrinhas falaram. As damas de honra falaram. Até o tio por parte de mãe, um parente distante, fez um breve discurso. A cada pessoa que se levantava, a cada história compartilhada que deturpava a realidade, eu afundava mais em minha cadeira. Tomava pequenos goles de champanhe, tentando afogar o nó que apertava cada vez mais na minha garganta. Então o noivo pegou o microfone. Sorrindo, anunciou. Agora, algumas palavras das pessoas mais importantes da nossa vida. Chamou amigos próximos. Chamou familiares. Chamou até o antigo treinador de tênis. Eu permaneci sentada, claro. Não esperava ser chamada. Já estava bem claro qual era o meu lugar naquela festa. Ou, melhor dizendo, a ausência dele. Bebi o resto da minha champanhe de um só gole. O álcool começava a dissolver a dor, transformando-a em algo mais quente e mais perigoso. Observei todos aqueles rostos sorridentes, rostos que se vangloriavam de seu amor pelos noivos, mesmo aqueles que sabíamos que estiveram ausentes quando realmente importava. O garçom passou e troquei minha taça vazia por outra cheia. Dei um pequeno gole, saboreando o amargor. E então, o noivo, terminando sua lista, disse algo que mudaria o rumo da noite. Se mais alguém quiser dizer algumas palavras para os noivos, o microfone está aberto. Disse aquilo apenas por educação, claro. Não esperava que alguém realmente se levantasse. Especialmente não a velha senhora esquecida na última mesa. Mas naquela altura, depois de tudo que vivi naquela noite, algo dentro de mim se moveu. Coloquei a taça na mesa, respirei fundo. E com movimentos lentos e determinados me levantei. O caminho da minha mesa até o palco onde estava o microfone parecia interminável. Senti os olhares surpresos me seguindo enquanto atravessava o salão. Ninguém esperava que eu, a avó quase invisível, aceitasse aquele convite implícito. Tentei andar com dignidade, cabeça erguida, ombros para trás, exatamente como minha própria avó me ensinara décadas atrás. Uma mulher pode perder tudo, menos a postura, ela dizia. Enquanto caminhava, notei Emily me observando, olhos arregalados. Parecia preocupada, talvez até um pouco assustada. Seu novo marido, sentado ao lado dela, me olhava com uma expressão confusa, como quem se pergunta quem era aquela senhora idosa, marchando determinada até o microfone. Meu filho, Carlos, fez menção de se levantar, talvez para tentar me impedir, mas sua esposa o segurou pelo braço, provavelmente sussurrando algo como: "Não cause uma cena agora." Eles não precisavam se preocupar. Eu não planejava causar uma cena. Pelo menos, não naquele momento. Tudo o que queria era fazer o que qualquer avó faria. Dar meus parabéns à minha neta em seu dia especial. Se, no processo, algumas verdades viessem à tona. Bem, eu não tinha mais nada a perder. Quando cheguei ao microfone, peguei-o com as mãos que tremiam levemente. Não de medo, mas de uma estranha mistura de antecipação e determinação. O noivo, educado, me ofereceu um sorriso gentil, ainda que um tanto nervoso. Devolvi o sorriso. Ajeitei discretamente meu vestido. Me posicionei. Enquanto fazia isso, um silêncio pesado começou a se espalhar pelo salão. As conversas foram cessando. Os risos diminuíram até desaparecerem. Até a banda pareceu reduzir o volume, como se todos soubessem instintivamente que algo fora do script estava prestes a acontecer.
Ou talvez fosse apenas minha imaginação, embriagada de champanhe e mágoa. De qualquer forma, aquele momento era meu. Depois de anos sendo ignorada, diminuída, esquecida. Eu teria, enfim, alguns minutos em que todos seriam obrigados a me ouvir. Onde ninguém poderia me relegar a um canto escuro. Ninguém poderia escrever meu nome errado. Ninguém poderia fingir que eu não existia. Esses minutos seriam meus, e eu os usaria bem. Dei a mim mesma o pequeno luxo de ajeitar mais, uma vez meu vestido, uma vaidade inocente. Ou talvez apenas a chance de ganhar alguns segundos preciosos para ordenar os pensamentos que fervilhavam dentro da minha mente. Quando levei o microfone aos lábios, senti o peso e o poder daquele momento. Era como se, depois de décadas sendo a coadjuvante silenciosa, eu finalmente estivesse no palco principal. As luzes do salão pareciam mais brilhantes ali, iluminando meu rosto, enquanto as sombras engoliam as mesas mais distantes. Diante de mim, mais de 200 rostos me encaravam, com expressões que variavam entre curiosidade educada e apreensão, mal disfarçada. Na mesa principal, vi Emily apertando a mão do marido com tanta força que seus dedos estavam brancos. Meu filho mantinha o olhar fixo no próprio copo, como se tentasse escapar daquela realidade por um fundo falso de vidro. Sua ex-esposa, mãe de Emily, sussurrava algo no ouvido do atual marido, provavelmente mais um comentário venenoso. Os outros convidados, parentes distantes, amigos de faculdade, colegas de trabalho, gente que nunca tinha me visto antes, estavam atentos, em silêncio. Não era o silêncio respeitoso dos outros discursos. Era um silêncio pesado, tenso, cheio de expectativa nervosa. Até os garçons pararam discretamente para observar. "Boa noite a todos", comecei. E para minha surpresa, minha voz soou firme, no microfone. Fiz uma pausa, buscando os olhos de Emily na multidão. Por um segundo, nossos olhares se encontraram. Então ela desviou o olhar rapidamente, como uma criança flagrada em algo vergonhoso. "É um privilégio estar aqui hoje para ver minha neta linda no altar", continuei. Algumas pessoas sorriram, aliviadas pelo meu início parecer inofensivo. "Emily sempre foi uma menina especial", prossegui. Desde pequena, mostrava uma determinação fora do comum. Lembro-me de quando, aos 7 anos, decidiu que queria aprender piano. Os pais disseram que era caro demais, que talvez não valesse a pena. Mas eu vi algo nos olhos dela, uma paixão verdadeira. Então comprei um piano usado, paguei pelas aulas e durante anos acordei cedo aos sábados para levá-la às lições. Fiz outra pausa. É curioso como, mesmo naquela idade, Emily já demonstrava outra habilidade marcante. A capacidade de esquecer rapidamente quem realmente esteve ao seu lado todos esses anos. Alguns sorrisos nas mesas vacilaram. Vi meu filho se remexer desconfortavelmente na cadeira. A tensão no ar era palpável. Mas eu estava apenas começando. Anos de silêncio. Anos de desprezo educado. Anos de ser tratada como uma carteira ambulante. Na tudo isso agora, finalmente encontraria voz. "Todos nós aqui hoje", continuei, mantendo um sorriso sereno, mas que não alcançava meus olhos. "Estamos celebrando o amor. O amor entre Emily e seu marido, claro. Mas também outros tipos de amor. O amor familiar. O amor que resiste ao tempo, às dificuldades, às decepções." Tomei um pequeno gole de água, dando tempo para minhas palavras ecoarem. "Amor é uma palavra interessante", disse, passeando com o olhar pelas mesas. "Para alguns, amor é aparecer, nas fotos e nas festas. Para outros, é feito de sacrifícios silenciosos, de noites sem dormir, de contas pagas sem alarde." Deixei que meu olhar se detivesse, de propósito, sobre a mesa da família. Vi expressões tensas, vi desconforto. "É um privilégio ver minha neta linda no altar", continuei suavemente. "Mesmo que hoje ela tenha esquecido quem realmente esteve ao seu lado todos esses anos."
Um murmúrio baixo percorreu o salão. Vi olhares trocados, desconfortáveis. Emily, no centro de tudo, parecia congelada. Seu sorriso radiante havia evaporado, substituído por uma expressão dura e tensa. Ela tentou sorrir. Tentou manter a fachada, mas a máscara dela já começava a rachar. Alguns convidados se mexiam nas cadeiras, inquietos. Outros pareciam hipnotizados, como se soubessem que estavam prestes a testemunhar algo que ninguém esqueceria. Continuei sem pressa. E falando em apoio. Talvez vocês não saibam, mas esta festa maravilhosa, este cenário de sonhos, só é possível por causa de uma pessoa que não foi sequer mencionada esta noite. Fiz uma pausa calculada. O salão mergulhou num silêncio absoluto. Nem mesmo os sussurros ousaram continuar. Vocês devem estar curiosos, não é? Perguntei, sorrindo de forma amarga. Quem é essa pessoa invisível, tão insignificante, que não mereceu nenhum obrigado? Deixei que o peso da pergunta pairasse no ar. Deixem-me contar uma pequena história, disse então, voltando meu olhar para Emily e seus pais. Quando Emily tinha 16 anos e os pais estavam ocupados demais com suas novas vidas, quem a acolheu? Quem a ensinou a dirigir? Quem ficou acordada até tarde ajudando nos deveres de casa? Quem ouviu cada desabafo de adolescente? Fiz outra pausa. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, aquela faculdade de prestígio que custava uma fortuna, quem abriu mão de reformar a própria casa, adiou a cirurgia de catarata que precisava, cortou gastos pessoais para garantir que ela tivesse o futuro que merecia? Meus olhos se cravaram em meu filho e sua ex-mulher, que agora olhavam para baixo, incapazes de sustentar o olhar. Eu deixaria aquela sala inteira saber a verdade, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse. O rosto de Emily estava agora completamente pálido. Ela olhava fixamente para a toalha da mesa, como se pudesse encontrar ali uma rota de fuga. Meu filho finalmente levantou os olhos do copo e me encarou com uma mistura de raiva e súplica. Queria que eu parasse, que não expusesse a verdade inconveniente que todos ali tentavam ignorar. Mas eu já tinha ido longe demais para recuar. Sabe, continuei, minha voz agora carregando uma confiança que nem eu mesma sabia que possuía. Quando recebi o convite para este casamento, fiquei tão emocionada. Pensei, finalmente vou ver minha neta realizar o sonho de se casar. O mesmo sonho que ela me contava quando era criança, enquanto fazíamos biscoitos juntas na minha cozinha. Comprei este vestido semanas antes. Fui ao cabeleireiro mais caro da cidade hoje de manhã. Queria estar à altura da ocasião. Fiz uma pausa, deixando que meu olhar percorresse o salão novamente. Imaginem minha surpresa ao descobrir que eu, a avó que praticamente criou essa menina, fui colocada na última mesa, junto com pessoas que mal conhecem o nome dela. Imaginem como me senti ao ver meu próprio nome escrito errado no cartão de lugar. Ou ao ser excluída das fotografias de família. Ou ao ouvir minha neta agradecer a todos, desde o motorista da van que trouxe os convidados do hotel até o cachorro, da vizinha, mas não mencionar uma única vez a mulher que dedicou os últimos 27 anos de sua vida a garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Os olhos arregalados dos convidados agora alternavam entre mim e Emily. O burburinho começava a crescer. Alguns pareciam chocados, outros constrangidos por serem testemunhas involuntárias daquela exposição familiar. Uma das madrinhas, a mesma que me impediu de participar das fotografias, cobria a boca com a mão, os olhos arregalados de surpresa. O noivo olhava para Emily claramente confuso, como se estivesse ouvindo uma versão da história que nunca lhe fora contada. Não quero que pensem que estou aqui para arruinar este momento especial, continuei, embora todos ali já soubessem que era exatamente isso que eu estava fazendo. Estou aqui apenas para garantir que a verdade seja conhecida. Porque a verdade, meus queridos, é que esta festa maravilhosa, este casamento dos sonhos, tudo isso foi bancado por uma única pessoa. Uma pessoa que não foi digna nem mesmo de um pequeno agradecimento durante os discursos oficiais.
Olhei diretamente para Emily agora, sem desviar o olhar. Uma pessoa que esperava ingenuamente que décadas de amor e sacrifício significassem algo mais do que ser relegada a um canto escuro no dia mais importante da vida de sua neta. O silêncio que se seguiu era denso como névoa. Ninguém ousava se mexer ou falar. Até a banda parecia ter congelado, instrumentos em mãos, sem produzir um único som. O vestido da noiva? Continuei, minha voz agora mais firme, mais clara. Aquele modelo exclusivo que, segundo ouvi alguns convidados comentarem, deve ter custado uma pequena fortuna? Paguei. A faculdade dela? Aquela instituição de elite onde ela conheceu metade das pessoas nesta sala, inclusive o noivo? Paguei. O apartamento para onde eles vão se mudar depois da lua de mel? Aquele cobertura no bairro mais desejado da cidade? Fiz questão de garantir que tivessem um teto digno. Tomei um gole d'água para umedecer a garganta que começava a ficar seca com a tensão. E não fiz isso esperando reconhecimento. Acrescentei, embora todos ali já soubessem que aquilo não era inteiramente verdade. Não fiz esperando aplausos ou agradecimentos públicos. Fiz porque a amava, porque a amava. A amo, apesar de tudo. Mas esperava, no mínimo, respeito. O tipo de respeito que não inclui ser colocada na última mesa, como um parente distante ou um conhecido casual. Meus olhos encontraram os de Emily novamente. Ela parecia paralisada, como um animal pego nos faróis de um carro. Ao lado dela, seu marido alternava olhares entre ela e mim, claramente confuso e desconfortável. Meu filho tinha a cabeça baixa, o rosto vermelho de vergonha. Ou seria raiva? A ex-nora, mãe de Emily, tentava manter uma expressão neutra, mas seus olhos me fuzilavam. O resto dos convidados parecia dividido entre espanto, constrangimento e uma curiosidade mórbida pelo desenrolar daquele drama inesperado. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que estou dizendo tudo isso. Continuei, olhando para a plateia. Por que não mantive minha dignidade e fiquei calada, como sempre fiz? Por que escolhi este momento, o casamento da minha neta, para expor essas verdades inconvenientes? Fiz uma pausa dramática, deixando que a pergunta pairasse no ar. A resposta é simples, porque cansei de ser invisível. Cansei de ser usada quando conveniente e descartada quando não. Cansei de financiar sonhos e ser excluída da celebração quando esses sonhos se realizam. E, principalmente, cansei de fingir que está tudo bem quando não está. Minha voz falhou levemente na última frase, traindo a emoção que eu tentava controlar. Respirei fundo, recompondo-me. Não ia chorar. Não ali. Não naquele momento. Aquele era meu momento de força, não de fraqueza. Aliás, continuei, erguendo minha taça que alguém gentilmente havia enchido novamente. Parabéns, querida. Olhei diretamente para Emily, cujo rosto estava agora completamente drenado de cor. Eu também comprei. Esta festa inteira. Desde as flores importadas que decoram cada mesa, até a banda tocando aí atrás. Sem mim, hoje não teria casamento. Ergui a taça em um brinde irônico. A noiva que teve a genialidade de convencer a avó a pagar por tudo e a estupidez de achar que poderia tratá-la como um móvel velho e inconveniente depois. Ouvi alguns suspiros chocados. Vi uma das tias de Emily cobrindo a boca com a mão. O pai do noivo tinha os olhos arregalados, provavelmente recalculando mentalmente o valor da família em que seu filho estava entrando. Vocês devem estar se perguntando por que ela faria isso, acrescentei, dando uma volta lenta ao redor do microfone, sentindo-me estranhamente poderosa. Por que tratar tão mal a pessoa que financiou cada aspecto de sua vida perfeita? Bem, eu tenho uma teoria. Dei alguns passos pelo pequeno palco, saboreando a atenção completa que tinha de todos. Era a primeira vez em anos, talvez décadas, que me sentia verdadeiramente vista. Não como uma velha inconveniente, não como um banco ambulante, mas como uma pessoa real, com sentimentos reais e uma história para contar. Minha teoria é que a gratidão é um fardo pesado demais para algumas pessoas.
especialmente quando a dívida é tão grande que se torna sufocante. Fiz uma pausa, olhando para meu filho e sua ex-esposa. Ou talvez seja algo que ela aprendeu com os pais, a arte de usar pessoas e descartá-las quando não são mais úteis. Vi meu filho se mexer desconfortavelmente na cadeira. Ou talvez, e esta é minha teoria favorita, talvez ela tenha vergonha. Vergonha de admitir que sua vida perfeita, seu casamento perfeito, sua carreira perfeita, tudo isso foi construído não pelos pais maravilhosos que ela gosta de exibir, mas por uma velha senhora que ela preferiria que ficasse nas sombras, invisível. Algumas pessoas na plateia concordaram com a cabeça involuntariamente. Outras desviaram o olhar, talvez reconhecendo em si mesmas comportamentos semelhantes. Seja qual for o motivo, o resultado é o mesmo. Estou aqui, diante de todos vocês. Respondo uma verdade que ninguém queria ouvir durante essa celebração perfeita. E, sinceramente, nunca me senti tão bem. Um burburinho explodiu na sala assim que parei de falar. Era como se todos tivessem estado prendendo a respiração e agora, finalmente, pudessem respirar e processar o que acabavam de ouvir. Os convidados se viravam uns para os outros, sussurrando furiosamente. Vi algumas pessoas olhando para Emily e seu marido com expressões que iam do choque à curiosidade maldosa. O noivo parecia completamente perdido, como se seu cérebro não conseguisse processar aquela nova informação sobre a família em que acabara de entrar. Ele olhava para Emily, claramente esperando uma explicação, uma negação, qualquer coisa. Mas Emily parecia incapaz de falar ou se mover. Estava sentada rigidamente em sua cadeira, o rosto branco como o vestido que usava, os olhos fixos na toalha da mesa. A mãe dela, minha ex-nora, parecia que ia desmaiar. Seu rosto alternava entre vermelho de raiva e branco de choque. O atual marido dela tentava acalmá-la, segurando sua mão, mas ela o afastava impacientemente. Meu filho finalmente se levantou, cambaleando ligeiramente. Ele havia bebido bastante durante a noite. Por um momento, pensei que ele viria até mim, talvez para me tirar a força do microfone, talvez para tentar salvar algo daquela situação. Mas para minha surpresa, ele se virou para Emily e disse algo que não consegui ouvir por causa do burburinho. O rosto dela se contorceu em uma expressão de desespero e ela balançou a cabeça violentamente. Algumas pessoas próximas a eles pararam de cochichar para assistir a essa nova cena que se desenrolava. O noivo também se levantou, agora, olhando confusamente entre Emily e meu filho, claramente percebendo que havia muito mais nessa história do que lhe fora contado antes. Uma das madrinhas, Cláudia, a mesma que me impedira de participar das fotografias, tentava acalmar a situação, falando rapidamente com os noivos. Mas era como tentar conter uma avalanche com as mãos nuas. O dano já estava feito. Ah, verdade. Aquela coisa incômoda e feia que todos tentavam tão desesperadamente varrer para debaixo do tapete, estava agora exposta para que todos vissem. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia necessidade de pedir desculpas por isso. Ainda no palco, observei o caos que se instalava. Parte de mim, uma parte pequena e mesquinha que eu não sabia que existia, sentia uma satisfação perversa ao ver o castelo de cartas desmoronar. Mas a maior parte de mim sentia apenas um cansaço profundo, como se tivesse finalmente depositado um fardo que carregava há décadas. Já tinha dito o que precisava dizer. Já tinha exposto a verdade que por tanto tempo ficou escondida. Não havia mais nada a fazer ali. Então, quando forem agradecer a alguém pela festa dos sonhos, continuei, minha voz agora mais suave, quase gentil. Não esqueçam de agradecer também àquela velha senhora lá no fundo da sala, aquela que vocês colocaram na última mesa. E fiz uma pausa, olhando diretamente para Emily. Aquela cujo nome vocês nem ao menos se deram ao trabalho de escrever corretamente. Coloquei a taça vazia no pedestal ao lado do microfone. Espero que sejam muito felizes, acrescentei. E surpreendi a mim mesma ao perceber que, apesar de tudo,
Eu realmente desejava isso. E espero que nunca precisem descobrir como é dar tudo de si a alguém apenas para ser tratado como um inconveniente. Embaraçoso depois. O silêncio que se seguiu às minhas últimas palavras era quase palpável. Todos os olhos estavam fixos em mim. Alguns com espanto, outros com uma espécie de admiração relutante, outros ainda com raiva mal disfarçada. Não me importava mais. Tinha dito o que precisava dizer. Tinha me feito ouvir após anos de silêncio. O que viesse depois, as consequências, as possíveis retaliações, o inevitável drama familiar, tudo isso parecia insignificante comparado à sensação de libertação que sentia. Uma última coisa, disse, segurando o microfone com mais firmeza. Para aqueles que estão se perguntando por que fiz isso, por que escolhi arruinar esse momento tão especial, saibam que não foi por vingança, não foi por mesquinhez, foi por dignidade. Porque no final das contas, é só isso que nos resta quando envelhecemos. Nossa dignidade e nossas histórias. E eu me recuso a permitir que minha história seja reescrita por aqueles que se beneficiaram de meu amor e meu sacrifício apenas para me relegarem às sombras depois. Fiz uma reverência leve, quase irônica. Obrigada pela atenção. E aproveitem o resto da festa. Afinal, eu paguei por ela. O mínimo que podem fazer é aproveitá-la. Deixei o microfone no palco e desci lentamente os degraus, sentindo uma estranha leveza. Por um momento, ninguém se moveu. Era como se todos estivessem congelados no tempo, processando o que acabavam de testemunhar. Então, lentamente, um caminho se abriu entre as mesas enquanto eu caminhava em direção à saída. Alguns convidados desviavam o olhar, constrangidos, demais para me encarar. Outros me observavam com uma mistura de espanto e algo que parecia quase respeito. Mantive a cabeça erguida, os ombros para trás, caminhando com toda a dignidade que conseguia reunir. Não olhei para trás. Não olhei para a mesa principal, onde sabia que Emily e toda a família estavam. Não queria ver seus rostos, não queria que a imagem de seu choque ou sua raiva substituísse a sensação de libertação que agora me preenchia. Enquanto caminhava para a saída, ouvi meu nome sendo chamado. A voz era de Emily. Vovó! Vovó, espere! Mas continuei andando sem hesitar, sem olhar para trás. O que mais havia para ser dito? Que explicações poderiam ser oferecidas agora que mudariam qualquer coisa? Cheguei à porta do salão e, por um breve momento, senti uma pontada de dúvida. Estava fazendo a coisa certa? Não seria melhor ficar, enfrentar as consequências, talvez até mesmo permitir algum tipo de reconciliação? Mas então me lembrei da última mesa, do meu nome escrito errado, da exclusão das fotografias, do "Ah, que bom que você conseguiu vir". Não havia volta. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. E talvez fosse melhor assim. Talvez, depois de décadas me sacrificando pelos outros, tivesse chegado a hora de me priorizar, de valorizar minha própria dignidade, acima dos sentimentos daqueles que nunca valorizaram os meus. O porteiro do salão me olhou com curiosidade enquanto abria a porta para mim. Provavelmente tinha ouvido partes do meu discurso, ou pelo menos percebido o burburinho que se seguiu. "E está tudo bem, senhora?" ele perguntou educadamente. Sorri, um sorriso genuíno, o primeiro em muitas horas. "Nunca estive melhor", respondi, e percebi que era verdade. Dentro do carro, sentada no banco do passageiro, enquanto o motorista que havia contratado ajustava o cinto, permiti-me finalmente relaxar. Minhas mãos tremiam levemente. Adrenalina, suponho, depois de toda aquela cena. O motorista, um homem de meia idade com um rosto gentil, me olhou pelo retrovisor com uma expressão de preocupação educada. "Para casa, senhora?" Hesitei por um momento. Casa. Aquela casa grande e vazia, onde as lembranças de uma família que nunca foi realmente minha ecoavam nos corredores. Aquela casa que eu mantive todos esses anos principalmente para que Emily sempre tivesse um lugar para voltar durante as férias da faculdade.
para que as reuniões de Natal tivessem espaço suficiente para todos, para preservar a ilusão de uma família unida e feliz. Não, decidi subitamente. Para o aeroporto, por favor. O motorista ergueu as sobrancelhas, mas apenas assentiu e colocou o carro em movimento. Enquanto nos afastávamos do salão de festas, peguei meu celular. A tela mostrava várias chamadas perdidas, do meu filho, de Emily, até mesmo de minha ex-nora. Ignorei todas. Em vez disso, abri a conversa com Emily e digitei uma última mensagem. Nunca esqueça quem te levantou, porque pode ser quem um dia te derruba. Hesitei por um momento antes de pressionar enviar. Era dura demais? Talvez, mas também era verdadeira. E depois de décadas escondendo verdades inconvenientes para proteger os sentimentos dos outros, havia algo profundamente libertador em simplesmente dizer o que penso. Pressionei enviar e então, sem hesitar, desliguei o telefone. Completamente. O que quer que acontecesse depois, as recriminações, as tentativas de explicação, os inevitáveis pedidos de desculpas quando percebessem que eu realmente poderia cortar o fluxo financeiro que sustentava seus estilos de vida, tudo isso poderia esperar. Ou talvez não precisasse acontecer nunca. Talvez este fosse realmente o fim. Um ponto final em uma história que se arrastou por tempo demais. Enquanto o carro deslizava pela estrada em direção ao aeroporto, olhei pela janela para o céu estrelado. Não tinha ideia do que faria a seguir, para onde iria ou como seria minha vida após romper tão completamente com minha família. Mas, estranhamente, essa incerteza não me assustava. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-me livre. Livre do peso das expectativas não correspondidas. Livre da dor de amar pessoas que nunca realmente me valorizaram. Livre para finalmente viver minha vida em meus próprios termos. E isso, percebi com uma clareza súbita, era o presente mais precioso que poderia ter me dado.